automaticamente nós atraímos o mundo espiritual para nós. Começa a acontecer coisas do mundo espiritual, né? E o que eu quero dizer para vocês, temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos atacando, de certa forma, o mundo espiritual. Você está interagindo mais com o mundo espiritual. E a partir de cada vez que essa aula se aprofundar mais nós vamos nos envolver com o mundo espiritual. Quero compartilhar com vocês aqui a tela, mas eu queria que você abrisse comigo, rapidamente, o texto que está no livro de João, do apóstolo João, né? O evangelho escrito por João, no capítulo 3, né? No capítulo 3. Queria que você abrisse comigo. João, evangelho escrito por João, capítulo 3. O verso é o verso Espera aí que eu já vou falar. Já vou dizer para vocês. Olha, o verso 9 e 10. O verso 9 e 10. 9 e o 10 do capítulo 3. Eu vou ler com vocês. Na verdade, a partir do 8. Verso 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, se você pudesse já começar a meditar comigo, você tem que entender que um dos símbolos do mundo espiritual é o vento. Porque o vento não vemos. Nós não vemos o vento. E não é por causa que não vemos, ele deixa de existir. E Jesus está usando coisas simples para explicar algo espiritual e profundo para Nicodemos, que era um mestre. Então ele está dizendo que o vento sopra onde quer. Então esse é o mundo do espírito. O mundo do espírito é parecido, semelhante a um vento. Verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, ou respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas. Por que eu comecei com esse texto? Que nós, às vezes, estudamos muitas coisas, nós sabemos muitas coisas, mas quando vamos falar do mundo espiritual, ou seja, do mundo invisível, das coisas que acontecem no mundo do espírito, nós somos leigos. E por isso que nós estamos estudando angelologia, para deixarmos de sermos leigos. Estudar angelologia é o mesmo que estudar o mundo espiritual, porque angelologia fala de anjos, e anjos são seres espirituais e são seres invisíveis, a não ser que o Senhor tenha aberto os seus olhos espirituais, né, para você ver o mundo espiritual. Algumas pessoas têm o olho, os olhos abertos para o mundo espiritual. Algumas pessoas têm. No verso 12, leia comigo aí o verso 12. O verso 12 diz assim, ó: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, né? Como crereis? Como credes, né? Como crereis se vos falar das celestiais? Então presta atenção. Primeiro nós cremos nas coisas visíveis. Entendemos as coisas visíveis para depois entendermos as coisas espirituais. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Esse verso 12 é uma chave para entrarmos aqui na angelologia. Esse verso 12 do capítulo 3, o Guilherme entrou aqui agora. Guilherme,
Estamos na leitura aqui do capítulo 3 de João, verso 12. Nós lemos o 8, 9, 10 e lemos o verso 12, que está dizendo: se tratando de coisas terrenas, você não crê, Nicodemos. Como você vai crer, Nicodemos, quando eu te disser das coisas espirituais? Vocês estão me entendendo? Então, é sobre isso. É sobre nós temos que entender as coisas celestiais. Partindo daqui, eu quero seguir para vocês aqui com um slide. Né? Eu não lembro, na outra aula, onde nós paramos. Alguém lembra? Eu sei que eu passei por isso aqui. Passei por isso. Servem a Cristo, né? Ministradores. Funções dos anjos. Ajudadores. Olha só. Algumas funções. Nós vamos ditar essas funções, mas aqui são as funções básicas dos anjos. Os anjos são ajudadores. Os anjos são executores da vontade e juízos de Deus. Os anjos são protetores. Eles trabalham nesses 3 aspectos. E nós vamos falar coisas aqui, irmãos, coisas maravilhosas sobre a ação dos anjos. Vamos seguir. Eu estou dando um panorama para depois a gente entrar versículo por versículo. Qual é a classe dos anjos? Então, anjos tem algumas classes. Vamos lá para as classes dos anjos. A Bíblia revela que os anjos são classificados de acordo com a hierarquia angelical. Os anjos estão presentes em todo o universo, pois realizam funções específicas. São altamente capacitados e livres para exercerem essas atividades. Então, ponto A. Existe a classe do arcanjo. É um termo cujo prefixo indica a mais elevada posição nessa hierarquia angelical. Esse nome hierarquia angelical, irmãos, é só para a gente entender, ok? E é a hierarquia dos anjos, a posição dos anjos no céu. Prefixo arc significa principado. Então, arc significa principado. Arque significa principado. A Bíblia fala apenas de um arcanjo chamado Miguel. Ela relata apenas um nome chamado Miguel, o qual, além de sua posição superior aos demais anjos, tem uma missão protetora em relação ao povo de Israel. Nós vamos abrir o texto, né? Mas antes eu quero te explicar. O arcanjo, ele é um anjo príncipe dos outros anjos. Então, ele é um príncipe. Ele tem autoridade sobre outras classes inferiores de anjos. Então, o Miguel, que é relatado na Bíblia, esse nome, né, Miguel na Bíblia, ele é um arcanjo. Vamos ler lá Daniel capítulo 10, verso 13. Daniel 10, 13. Diz assim, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia. Você na sua Bíblia sublinha o príncipe do reino da Pérsia. Puxa uma seta para você entender algo. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Por que você vai sublinhar o príncipe? Porque sobre a região celestial da Pérsia, que é o Irã atual é a Pérsia antiga, existia um príncipe. A Bíblia não dá o nome, mas ele era um principado nas regiões celestiais. Ou seja, sobre a região espiritual do Irã, da antiga Pérsia, tinha um príncipe que resistiu para que a oração de Daniel não chegasse, ou seja, para que a resposta ao profeta Daniel chegasse até ele. Irmãos, presta muito atenção nisso. Esses textos são reveladores, esses textos são muito fortes. Olha só esse texto agora que se diz assim, olha:
me resistiu por 21 dias. 21 dias esse príncipe resistiu a Daniel. Ele resistiu à oração de Daniel. Porém, Miguel, você vai sublinhar agora, um dos primeiros príncipes. Sublinha aí, um dos primeiros príncipes. Sublinha na sua Bíblia que isso é muito importante. Por que você tem que sublinhar? Porque a Bíblia relata um nome de arcanjo, mas a Bíblia deixa claro que existe mais do que um arcanjo. Porque ele é um dos primeiros príncipes, no plural. Ou seja, existem mais arcanjos na Bíblia. Existem mais arcanjos na Bíblia. Porém, a Bíblia relata o nome apenas de um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Na sua anotação, você também pode colocar uma anotação assim, que Miguel é um príncipe sobre as regiões celestiais de Israel. Você pode colocar isso na sua anotação. O arcanjo Miguel é um príncipe sobre as regiões celestiais de Israel. Coloque isso na sua anotação, porque é muito importante. Por que é muito importante? Porque tem pessoas que vê Miguel em todos os lugares. Irmãos, Miguel, ele é regional. Os anjos não são onipresentes. Eles não estão em todos os lugares. Ou seja, não dá para me ver Miguel no Brasil. Miguel não vem no Brasil. Miguel é um anjo que está guardando e cuidando da região celestial sobre a nação de Israel. Entenda isso. Anote isso. Anote isso. Então, o ponto principal, não existe um arcanjo, existem mais arcanjos. Porém, a Bíblia só cita o nome de Miguel. Então, outro texto, né, no verso 21. Verso 21 vai repetir, diz assim: mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja no céu. Peraí, desculpa, irmãos, é porque eu li uma mensagem aqui agora. Desculpa, irmãos. Eu me distraí aqui. É porque entrou uma conversa aqui onde eu estou lendo a Bíblia. Verso 21. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Ou seja, irmãos, Miguel é um príncipe que estava do lado de Daniel. E Daniel, ele era um judeu, né? Daniel era um judeu que estava aprisionado por um outro reino. No capítulo 12, irmãos, também no verso 1, também vai dizer, vai lá para capítulo 12, verso 1, vai dizer sobre Daniel, sobre Miguel de novo. Capítulo 12, verso 1. Diz assim, ó, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Presta atenção nisso, irmãos. Marca aí o capítulo 2 de Daniel, no verso 1, diz, esse dia, você pode puxar uma seta aí na sua Bíblia e colocar, na metade da grande tribulação. Nos 3 anos e meio da grande tribulação, se levantará Miguel. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Isso aqui vai fazer referência a Apocalipse. Você quer? Você quer ver a referência? Eu te dou a referência. É Apocalipse capítulo 12, verso 7. Apocalipse capítulo 12, verso 7 vai falar desse dia, do cumprimento dessa profecia de Daniel.
onde se levantará Miguel. Eu posso até ler o texto para vocês. Eu vou ler aqui rapidinho. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Que isso, irmãos? A peleja que Daniel, no capítulo 12, verso 1, está dizendo. Levantará Miguel. E Miguel vai lutar em dias angustiosos. Por que em dias angustiosos? Porque Israel estará sendo perseguido pelo dragão, pelo diabo e os seus anjos. Meu Deus, isso aqui é muito forte. É uma angelologia que aponta também para a escatologia, porque são acontecimentos futuros. Ponto B. Anjo Gabriel, um anjo de alta categoria, mas não chamado arcanjo nas Escrituras, enviado para explicar a visão das 70 semanas a Daniel. Daniel 9:21, enviado a Zacarias e a Maria. Então, se você puder voltar lá a sua Bíblia, em Daniel capítulo 9, verso 21, você vai ver qual anjo que está conversando com Daniel. Deixa eu voltar lá. 9:21. Diz assim: falava eu, falava ainda na oração. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando, ele veio voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Presta muita atenção. Anjo voa, mas anjo não tem asa. Anote isso aí. Anjo não tem asa. E o aspecto de um anjo, irmãos, esse aspecto de Gabriel era semelhante a de uma pessoa, de um homem. É possível você ter visto anjos e achar que era uma pessoa. Viu, irmãos? Porque Daniel viu que falava um homem. Quando um homem, Gabriel, porque eles têm a semelhança de homens. Então, também, em Lucas capítulo 1, deixa eu ler rapidamente aqui, né? Lucas capítulo 1, verso 19, diz assim, ó. Lucas 1, 19 diz assim, respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado. Olha onde ele fica. Ele assiste. Irmãos, os anjos têm um lugar no céu onde eles podem assistir a Deus. Eles ficam diante do Senhor. Meu Deus, que coisa maravilhosa e tremenda. Ele assiste diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. O nome Gabriel significa homem de Deus. O nome Gabriel significa homem de Deus. Deixa eu voltar aqui para o texto de Daniel, só para me te dar o significado. Então, Gabriel significa homem de Deus. E Miguel significa aquele que é semelhante a Deus. Viu, irmão? Se você quiser anotar, Miguel significa aquele que é semelhante a Deus. A seita adventista, ela prega que Jesus é o arcanjo Miguel e que o arcanjo Miguel é Jesus. Irmãos, isto é uma heresia, isso não é verdade. Jesus não é um anjo, Jesus não é um arcanjo. Jesus é o Filho de Deus, ele é o primogênito de toda a criação e Miguel é um dos príncipes que estão abaixo. A Bíblia fala que o nome de Jesus está sujeito a todo o principado no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus não é anjo, viu, irmãos? Jesus não é anjo. Mas ok, vamos seguir. E outra classe, né, angelical, no C aí, eu não sei se eu acredito que você está vendo, são os querubins. Olha só, no hebraico o termo querub aparece com o sentido de guardar, cobrir. Os querubins
são uma classe especial de anjos diretamente relacionados com o trono de Deus. A Bíblia declara que Deus habita entre os querubins. Vamos ler alguns textos que são maravilhosos. Então aqui nós já falamos de arcanjo, de anjo e agora de querubins. Mas tem mais. Calma que tem mais, como diz o povo, né? Calma que tem mais. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 4. Olha que lindo isso, irmãos. 1 Samuel, capítulo 4, verso 4, diz assim: Mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, esse texto está dizendo que o trono de Deus está entre os querubins. Olha que coisa linda. Segunda carta, né, o segundo livro dos reis, capítulo 19, verso 15. Olha só o que está escrito lá, irmãos. E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Ou seja, irmãos, Deus está entre os querubins. Salmos 80, verso 1. Vamos lá, correndo lá no Salmo 80, verso 1. Salmos 80, verso 1. Olha o que diz lá, irmãos. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Glória seja dada ao Senhor. O Salmo 99, irmãos. O Salmo 99 fala também: Reina, ó Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra. Tem um desenho, irmãos, um desenho teológico, que existe querubins, né? Existem dois querubins e o trono de Deus é acima. O trono de Deus acima dos querubins. Por quê? Porque Deus está assentado. Ele está assentado sobre os querubins. Isaías 37, verso 16. Profeta Isaías, irmãos, ele é um profeta muito violento, capítulo 37, verso 16, olha o que diz. A mesma coisa, ele está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. É uma repetição de onde Deus está e a posição dos querubins. Presta muita atenção nisso, porque o diabo, a serpente, o dragão, ele também era um querubim, viu, irmãos? Mas vamos seguir aqui. Próxima observação aí, próxima classe citada na Bíblia, serafins. Esses aqui são fortemente, irmão, meu Deus, isso aqui é muito lindo. Esse vocábulo deriva do hebraico seraf, que significa ardente, refulgente ou brilhante. Segundo a Bíblia, eles estão envolvidos diretamente no serviço de adoração ao Todo-Poderoso. Isaías capítulo 6. Vamos lá, irmãos. É coisa linda demais. Isaías capítulo 6, verso do 1 ao 3. Então, olha só, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Ele estava assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ou, na sua versão, a orla do teu séquito enchia o templo. 2. Serafins. Olha aí a palavra serafim aparecendo. Estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobria seus pés. E com 2 voava. Irmãos, essa palavra serafins aqui é muito violenta. Isso é muito violento. Meu Deus do céu, isso aqui é muito violento. É muito violento, irmãos.
Irmãos, o nome serafim, ele aparece na Bíblia só no capítulo 6 de Isaías. Ele não se repete. A única vez que é visto esses seres e relatados com esse nome está nesse capítulo 6, viu, irmãos? Os serafins, que são seres inflamados de fogo. Mas tem um ponto interessante aqui, irmão, sobre os serafins. Eu queria que você visse comigo, né? No verso 5, presta atenção. Então, os serafins estavam voando. Existem duas coisas que estão acima de Deus. Duas coisas que estão acima de Deus. Os serafins, que não é que eles são maiores, é porque a adoração a Deus está acima dele. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa linda. Os seres chamados serafins, ô Diego, eles estão acima do nosso Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, olha o que é que eles dizem. Verso 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Só que, abra aí o verso 5, irmãos. Olha o que o verso 5 está dizendo. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Presta atenção que quando Isaías tem a visão do trono, o Diego, Jamiro, Wagner, Kélcia, né? Aline, Alex, Guilherme, Samuel, Valéria, né, que é minha mãe que está aí. Olha só o que ele disse, ai de mim. Sabe quando o homem entende que ele é um coitado, que ele é um nada? Quando ele tem a visão do trono. Nós precisamos buscar a visão do trono, pastor Jamiro. Sabe por quê? Quando Isaías viu o trono, meu Deus, quando Isaías viu o trono, ele disse, ai de mim. Essa posição do trono, irmãos, essa posição de ver o trono, me coloca num lugar de segurança. Quando você vê o trono, você diz, ai de mim, e você busca arrependimento, e você busca santificação. Você está me entendendo, irmãos e irmãs? Vocês estão me entendendo? Presta atenção aqui agora, no verso 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar com uma tenaz. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque o ser chamado serafim, ele é o quê? Lê para mim aí o slide, ô Diego. Lê o slide aí. O que significa serafim? Lê aí, Diego. O vocábulo deriva do hebraico de seraf. Significa ardente, refulgente ou brilhante. Irmãos, é isso mesmo, Diego. Ele significa ardente, ou seja, aquele que arde em fogo. Ardente é aquele ser, eles queimam, eles são fogo. Escreva aí, irmãos, para você não esquecer. Os serafins são seres de fogo. Mas no verso 6 está escrito que ele teve que pegar uma brasa do altar de Deus com uma tenaz. Não sei se você está entendendo que um ser de fogo não pode tocar no fogo do trono de Deus. Meu Deus do céu, isso aqui é muito terrível. Irmãos, existe um fogo mais poderoso que o fogo. Existe um fogo que queima até o fogo. Meu Pai do céu. Eu quero que você entenda que diante do trono de Deus existem brasas vivas, afogueadas. E que daquelas brasas, o serafim pegou com uma tenaz e tirou uma brasa e tocou a boca de Isaías.
Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. No altar de Deus, diante de Deus, existe um altar com pedras fumegantes. Você está entendendo isso? Eu quero ver se tem alguém no nosso meio aqui que é uma brasa viva. Ou se você está mais frio que uma pedra de gelo lá do Polo Norte, irmão. Meu Deus do céu. Tem alguém aí, irmão? Tem alguém desse lado aí, irmão? Glória a Deus. E olha só. Aquele ser totalmente de fogo não teve autoridade para tocar numa brasa com as suas mãos. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa terrível. Eu vou procurar um texto para vocês aqui. Só um minuto, vai dando glória aí. Esse texto aqui não tem nas aulas de teologia, não. Abre lá comigo em Isaías capítulo 14, verso 13. 14 e 13. Esse texto aqui, você só vai entender ele porque eu já acabei de te explicar sobre o texto de capítulo 6. Só dá para entender esse texto se você estudar o capítulo 6. Então, olha assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Verso 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe de quem são essas palavras? Eu não vou te dizer não. Eu não vou dizer não, mas eu vou te explicar o que eu quero que você sublinhe nesse texto. Sublinha aí. Acima das estrelas de Deus. Coloca aí. Sublinha aí. O que significa as estrelas de Deus? Coloca aí. Serafins. As estrelas de Deus são serafins. Eu quero que você entenda por quê. O diabo, ele não está e nunca esteve no mesmo patamar de Deus. Então presta atenção. Existe o trono de Deus. Existe o trono de Deus. Existe esse nível aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a minha câmera aqui para vocês verem. Existe o trono de Deus. E o diabo nunca chegou nesse patamar. Então, sempre que o diabo olhava para Deus, ele olhava assim, ó. De baixo para cima. Ele olhava de baixo para cima. Quando o diabo olhava para cima, sabe o que ele via acima de Deus? Ele via estrelas. Por quê? Porque eles são seres de fogo. Então, quando ele olhava de baixo para cima, ele via as estrelas. E o diabo almejou no seu coração, desejou no seu coração, colocar o trono dele acima das estrelas de Deus. Meu Deus! Olha o que é. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Se lascou. Porque no verso 15 está dizendo assim, ó. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Meu Deus, eu vou deixar esse texto para depois, porque esse texto aqui vai falar em outra aula. Mas eu quis te mostrar que esse texto de capítulo 14 de Isaías, verso 13, vai fazer uma alusão aos serafins. E não há outro texto na Bíblia que faça alusão aos serafins como este. Não há outro. Então, só capítulo 6, no verso 2, e capítulo 6, eu acho que ele volta a falar. Né? Deixa eu ver aqui se é o 6 mesmo. Exatamente. No capítulo 6, verso 2 e no capítulo 6, verso 6 é que vai dizer sobre serafins, e no capítulo 14, verso 13, que vai fazer alusão a esse ser celestial chamado serafins. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, exalte o nome do Senhor. Exalte, sabe por quê?
Porque eu não estou aqui dando uma simples aula. Eu não estou dando aula para vocês de geografia, de ciências, de matemática. Irmãos, eu estou dando aula para vocês da santa palavra de Deus. Não é comum. Isso aqui não é comum. Isso aqui é sagrado. A palavra sagrado significa consagrado, separado para Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Por isso não é uma aula comum. Não é comum. Você tem que parar de ir para o culto achando que o culto é comum, que o culto é normal, que é uma aula de Bíblia é normal. Não é normal. Normal é aquelas aulas que eles dão lá na escola secular. Isso aqui não é normal. Isso aqui é aula da palavra que pode mudar a sua e a minha vida e pode transformar a terra toda. Você tem ideia do que é isso? Não, nós não temos ideia. Nós não temos ideia do que é isso. É por isso que nós não damos crédito à palavra. Nós não damos crédito a essa palavra. Os cristãos têm que passar a dar crédito para a palavra. Porque pode passar os céus e a terra, mas estas palavras não hão de passar. Pode passar tudo. Tudo vai passar, irmão. Mas o que foi dito e o que foi escrito pelo meu Senhor, isso não vai passar de maneira nenhuma. Meu Deus, eu dou glórias ao meu Senhor Jesus. Ao meu Senhor Jesus. Ah, irmãos. Irmãos, se você não crê, eu creio por você. Eu já dou glória por você. Não é não, pastor Jamiro? Dá uma glória aí, pastor Jamiro. Não precisa abrir o microfone, não, mas dá glória para Jesus aí. Meu Deus do céu. Eu fico feliz, irmão. É por isso que eu estou aqui, irmãos. Eu estou aqui porque é a palavra. É isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Nós estamos aqui, irmão. Não tem nada normal aqui, irmão. Eu sou o menos normal daqui. Não tem nada normal aqui, irmão. Aqui não tem nada normal. Glória a Deus. Vamos seguir. Olha só. Observação. Em Colossenses, capítulo 1, verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, olha só, tronos, dominadores, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vemos várias das classes de anjos nesse texto. Olha só nesse texto. Vamos lá, abre lá. Colossenses capítulo 1, verso 16, para você numerar aí as classes celestiais. As classes celestiais. Colossenses 1, verso 6. Oh, desculpa. 16. 1, verso 16. Pois nele quem? Em Jesus. Então Jesus não é um anjo, ele criou os anjos. Ele não é um anjo, como o adventismo crê. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Então olha aí, visível e invisível, mundo físico e mundo espiritual. O mundo espiritual foi criado, ele existe. Sejam tronos, sejam soberanias, a minha versão está diferente, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ou seja, aqui nós notamos, olha só quantas classes. Tronos, cadê? Aqui, ó. Tronos, soberanias, principados, potestades. 4 classes hierárquicas nas regiões celestiais. 4 regiões, 4 pontos de hierarquia citados só nesse texto de Colossenses capítulo 1, verso 16. Olha só o que está escrito na palavra tronos, irmãos. Olha só. No original, essa palavra refere-se a uma classe de anjos que tem uma relação vital com o trono de Deus, com a sua soberania. Os querubins se identificam perfeitamente a essa classe de seres angelicais, como
anjos, tronos. Olha isso. Os querubins ocupam esses lugares chamados tronos. No céu há tronos. Não há um trono, há tronos no plural. E os querubins ocupam esses tronos. Vamos seguir. Domínios. Olha só isso, irmão. Irmão, essa aula é muito rica. Essa aula é muito rica. Absorva isso, é muito rico. Domínios. Esse termo aparece em algumas versões como soberanias, igual na minha versão. Portanto, domínios são uma classe de anjos que executam ordens da parte de Deus sobre as coisas criadas. Eles possuem poderes executivos. Olha isso, irmão. Para atuarem sobre o universo e especialmente sobre a terra. Esses domínios, dominadores dos ares, chamados dominadores dos ares. Ares por quê? Regiões celestes. Eles são executivos, atuam no universo e na terra, nos céus e na terra. E vou te dizer mais, até debaixo da terra tem anjo, viu, irmão? Para você que não sabe, até debaixo da terra tem anjo. E depois você vai descobrir isso. Eu vou te mostrar que debaixo da terra também tem anjo. Meu Deus do céu! Fala alguma coisa, irmão. Então, outro ponto, principados. Outro termo muito próximo de dominadores. Então, irmão, para você entender uma coisa aqui. Para sua cabeça não confundir. Domínios e soberanias é a mesma palavra. Principados e dominadores são a mesma palavra, ok? Não é outra classe. Principado e dominadores é a mesma coisa. Domínios e soberanias são a mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá para a gente seguir. Peraí, que essa luz aqui está fazendo coisa nas minhas vistas. Outro termo muito próximo de dominadores, mas que possuem atividades de príncipes. Possui atividade de príncipes, né? No reino de Deus. A relação do termo principados pode ser ilustrada quando nos reinos da terra os principados regem sobre territórios pertencentes ao reino de um país. Então, o príncipe governa um país. Na Bíblia existe um outro príncipe das hostes celestiais chamado Miguel. Então, para você entender o que é um principado, Miguel é um principado e Miguel atua em um país. Qual país? Israel. Então, quando você estiver nessas igrejas bem pentecostais e as irmãzinhas falar, olha que Miguel tá aqui, você vai falar, oh, não tá não, irmã, deve ser outro. Deve ser outro, não é Miguel não. Fala para essa irmã que ela não sabe que Miguel é um príncipe de Israel. Tá bom, irmãos? Tô bebendo água aqui que minha garganta tá bem cansada, irmãos. Então vamos lá. Esse é um príncipe. Então agora vamos lá para potestades. Potestades. Referem-se a anjos especiais que executam tarefas especiais da parte de Deus. Não são poderes isolados, mas são investidos para exercerem atividades especiais. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 21. Capítulo 21. 1 Crônicas, vamos lá. 1 Crônicas 21. 21, verso 15. Alguém aí pode ler para mim? Abrir o microfone e ler, por favor? Pode ser o Diego. Se você conseguiu abrir aí, Diego, é 1 Crônicas 21, 15. Faz essa leitura para mim, por favor. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor, se arrependeu do mal. Disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Jordão, no Jebuseu. Olha só, irmãos. Esse anjo
foi outorgado por Deus para destruir. Olha só, enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor, o anjo destruidor. Qual que era o poder desse anjo? Destruição. Olha o que ele disse: basta, retira agora a mão. Meu Deus! Eu não sei se você prestou atenção, se na sua Bíblia tem aí anjo com minúsculo e anjo com maiúsculo. Na sua Bíblia tá assim? Tá, Diego? Alguém aí pode falar para mim se tá nesse capítulo, no verso 15, tem anjo minúsculo e anjo maiúsculo? O primeiro está minúsculo e no final o anjo do Senhor estava junto, aí está maiúsculo. Exatamente, irmãos. Exatamente. Por quê, irmãos? Porque o anjo com letra minúscula é uma potestade. E o anjo com letra maiúscula é a teofania, é a pessoa de Jesus se apresentando em um anjo. Todo mundo tem clareza do que é uma teofania? Se alguém não tiver, levanta a mão aí. Ou abre o microfone e fala para me explicar. Senão eu vou seguir. Todo mundo sabe? Ou a irmã Glaucia quer que eu explico? Ok. Eu vou explicar o que é uma teofania. Fania é manifestação e tel é Deus. Então, tel mais fania, manifestação de Deus. Quando esse termo é usado, teofania, significa que Deus se manifestou de alguma maneira. Qual maneira Deus pode se apresentar? Ele se apresentou na nuvem. Ele se apresentou na sarça para Moisés. A sarça de Moisés foi uma teofania, uma manifestação de Deus. Tá claro? Então, quando a palavra anjo do Senhor aparece na Bíblia com letra maiúscula, é uma teofania. Então, aquilo ali não é a figura de Deus, mas é uma manifestação de Deus em forma corpórea de um anjo. Então, eu vou dizer outra teofania para vocês. No batismo de Jesus Cristo, uma pomba desceu sobre Jesus. Aquilo é uma teofania. É o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, se apresentando aos homens. Então, teofania é um termo usado para nós entendermos que Deus está se manifestando de alguma forma. Porque a Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. Então Deus, quando vai se apresentar, ele escolhe uma forma. Vocês estão entendendo? Uma forma de se apresentar. E uma das formas a qual Jesus Cristo, no Antigo Testamento, se apresentava, uma das formas que Jesus, não é Deus, Jesus Cristo se apresentava no Antigo Testamento era em forma de anjo. Ok? Josué viu esse anjo. Gideão viu esse anjo. Outras pessoas da Bíblia viram esse anjo. Ok? Mas ele era Jesus. Ele era Jesus. Olha, eu poderia falar isso mais para frente, mas só para você entender que algumas vezes você vai ver pessoas se prostrando e adorando a anjos. E algumas vezes os anjos dizem assim: não me adore, porque eu sou um conservo teu. Mas em outras vezes você vai ver que as pessoas se prostram diante de anjos e o anjo aceita a adoração. O que significa que quando o anjo aceita a adoração, é que é o próprio Jesus, porque Jesus não nega ser adorado. Olha que coisa linda. Você podia dar pelo menos um glória a Deus só para você ter entendido isso. Louvado seja Deus, vamos seguir. Vamos ler também Salmos 103, 20. Corre lá, corre lá. E abre e lê, por favor, o Diego Juan. Salmo 103, 20.
Salmo 103, verso 20. Pode ler. Tá dando certo aí? Vai dar certo aí, Diego? Diego. Abre o microfone. 103, 20. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, executais as suas ordens e obedeceis a palavra. Olha aí, um texto dizendo do poder dos anjos que tem ordens de Deus para executar poder. Vamos seguir aqui. Mundo invisível. Olha isso, irmãos. Diego, você pode fazer essa leitura também, por favor? Anjos passam a qualquer momento em nosso meio. Bons se interessam pelo nosso bem-estar. Os maus estão empenhados em nos fazer o mal. Todos os anjos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Eles são inumeráveis e possuem o mesmo número todo o tempo. Os maus anjos foram servos de Deus, porém por terem atitude de rebelião contra o governo do Senhor, perderam o direito aos céus. Bons anjos são ministros das províncias de Deus desde o princípio. Temos assim a existência, natureza, queda, classificação, obra e destino dos anjos. Amém. Obrigado, Diego. Vamos ler lá Apocalipse 5:11. Você também pode ler, por favor, Diego. Me ajuda aí. Hoje você está como porta-voz aí, ajudador. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, milhares e milhares. Tem um contador aqui. Ô, Guilherme, que número dá esse aí, Guilherme? Faz a conta aí, Guilherme. Você consegue fazer a conta aí, Guilherme? Guilherme, câmbio. Tá na escuta? Ih, Guilherme tá na escuta não, irmão. Guilherme tá na escuta, Guilherme. Alguém sabe fazer essa conta? O Alex disse que é mais de 1 trilhão de anjos. Mais de 1 trilhão de anjos, irmãos. Você tá entendendo isso, irmãos? O Guilherme falou que o microfone deu ruim. Tá bom, Guilherme, tranquilo. O Alex também é contabilista, né? Oi, filho, você me chamou? Ele é formado em TI. TI, né? Mas amém. Sabe fazer conta. Olha só o número dos anjos, irmãos. Era de milhões e de milhares. Que coisa linda. Os anjos ao redor do trono, irmãos, dos seres viventes. Então, assim, no redor do trono, olha o que tem em redor do trono. Falando de mundo espiritual. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Ou seja, anjos, seres viventes que são os querubins e os anciãos. Então, eles estavam lá, esses anjos estavam lá, e o número deles eram de milhares, milhões de milhares. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos seguir. Esse slide, ele é pequeno, para depois eu entrar com vocês em algo mais profundo. Vamos lá. Guilherme, faz a leitura para nós. Ah, não, Diego, desculpa. Não, Guilherme, eu confundi o nome, era para o Diego fazer essa leitura. Funcionou agora, então. Funcionou, estou te ouvindo, Guilherme, obrigado. Vai lá, Diego. Pessoas faziam adoração aos anjos desde a antiguidade, como foi dito em Colossenses 2:18. Na Idade Média existiam crenças em ritos e bruxarias envolvendo o culto dos anjos em nossos dias atuais e mesmo espirituais, como cabala, esoterismo, místico, etc. O apóstolo Paulo lutava contra a idolatria que considerava adoração a demônios. Nos últimos dias, tais adorações devem aumentar bastante.
das outras seitas crescerá assustadoramente nos últimos dias, conduzindo homens, mulheres e crianças a caminhos de trevas e segredos de pão. Obrigado, Diego. Irmãos, aqui tem um problema, né? Não sei se você está vendo. Nós estamos estudando anjos e nós não podemos nos esquecer que anjos não podem, não devem ser cultuados, muito menos adorados. Abre lá sua Bíblia rapidamente em Colossenses 2,18, que vai dizer: ninguém te faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Eu vou ler em outra versão. Ninguém vos domine a seu arbítrio, ninguém domine o seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado a sua carnal compreensão. Então, irmãos, pessoas que querem se dirigir com visões, pessoas que querem pelo aquilo que é da sua mente, isso acontece muito, esse esoterismo, esse misticismo, isso vem da cabala judaica, viu, irmão? Isso vem da feitiçaria, isso vem desses cultos afro, isso vem do espiritismo. Irmãos, nós temos como regra de fé na nossa vida, a palavra, a sã doutrina. Não adianta a pessoa vir, eu vi um anjo, e o anjo me disse. Foi exatamente quando um anjo disse para Ellen White e para Joseph Smith é que começaram essas grandes seitas. Irmãos, não existirá outro evangelho a qual possamos seguir, a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, em 1 Coríntios 10, 19 também, né? 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10, 19. Olha só, né? 1 Coríntios, capítulo 10, 19 ao 21. Diego, você pode ler, por favor? E digo, pois, sacrificado ao ídolo é alguma coisa? O próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meu Deus, irmãos, eu vou parar aqui um pouco para dizer para você, é possível comer, né? Está escrito esse texto, comer da mesa dos demônios. Meu Deus, irmãos, você não tem medo não, irmão? Ixi, meu cabelo aqui não quer voltar não, tá revoltado. Irmãos, olha só isso. Olha só isso. Existem sacrifícios, irmãos, a ídolos. Todo sacrifício a ídolos é uma mesa de demônios. Anota isso. Todos os sacrifícios a ídolos é uma mesa de demônios. Olha que terrível. Tá vendo aí, irmão Gláucia? Os irmãos, no fim eu vou pedir para vocês estarem intercedendo por uma situação que vai acontecer amanhã, irmãos. Então é possível, nós não podemos beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demônios, assentarmos na mesa de Deus e sentarmos na mesa dos demônios. Se aqui está escrito que tem mesa de demônios, é porque tem. Viu, irmãos? Tome cuidado. Tome cuidado com esse lugar é perigoso, tá bom? Esse lugar é muito perigoso. Vamos ler lá Apocalipse 9, 20. 9, 20 e 21. Pode ler, por favor. Outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, ouro, prata, cobre, pedra
andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus cultos. Irmão, é terrível demais, não é verdade? Irmão, deixa eu procurar um texto aqui para a gente encerrar. Só um pouquinho. Vou procurar um texto aqui que ele me veio na cabeça agora. Meu Deus, deixa eu achar aqui. Irmão, eu quero o texto daquelas que as imagens não veem, não falam. Eu acho que é Salmos 103, mas me ajuda aí. 115, é isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado, irmã. 115 o quê? Nada. Eu vou abrir aqui para ver o versículo. Ah, é isso mesmo. É a partir do 1 mesmo. Mas lê aí, Diego, para mim, por favor. O Salmo 115 me veio na minha mente agora. E nós vamos encerrar com esse texto. Sobre o mundo espiritual. O que, Guilherme? Salmo 135, do 15 ao 18. Ok. Mas esse aqui já explica bem. Obrigado, Guilherme. Esse aqui já explica bem o que eu quero dizer. Pode ler a partir do verso 4, o Diego. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem quantos nele confiam. Para aí, Diego. Lê de novo só o verso 8, Diego. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem quantos nele confiam. Aqui eu quero me ater. E eu quero citar isso aqui por conta da realidade que eu estou vivendo. As pessoas que estão em Trindade aí, pela realidade que vocês vivem. Eu tenho me perguntado, eu vou até sair daqui. Olha aqui, eu vou mudar aqui a imagem. De você, mouse, aparece. Olha só, irmãos, o que eu vou dizer para vocês agora é muito sério. Eu tenho procurado entender, escuta bem, pastora Jamiro, pastora Glaucia, pessoal que está aqui. E pessoal que está em Trindade e pessoal que está no mundo inteiro. Presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu me pergunto por que as pessoas aqui dessa região de Juazeiro do Norte ouvem a palavra, eles se convencem do evangelho, mas não se convertem. E eu tenho me perguntado o porquê dessas coisas. Eu tenho me perguntado por que as pessoas apenas se convencem e trocam de religião, saem do catolicismo e se tornam evangélicas. E eu tenho me perguntado, e o Senhor tem me respondido, para a glória de Deus. E a resposta, um pé da resposta, vamos dizer assim, por que você prega? Você fala para a pessoa que ela precisa ser batizada. Você fala para a pessoa que ela precisa prestar culto ao Senhor, entregar a vida a Jesus, e as pessoas ficam duras, enrijecidas, cegas, surdas, mudas, imóveis, porque o verso 11 está te respondendo e me respondendo. Tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e quantos nele confiam. As pessoas que mexem com essa idolatria, elas se transformaram nas imagens que elas cultuam. Meu Deus! E eu comecei a entender um pouco, não estou dizendo que eu sei tudo,
mas eu começo a entender um pouco por que que elas ouvem a palavra e não entra. Por que que elas veem as pessoas tendo fé e não discernem. Você está entendendo isso aqui? Por que que ela é imóvel? Por que que ela não se move para Deus? Porque a imagem também é imóvel. E hoje, numa conversa com alguns irmãos, nós estávamos debatendo isso. Debatendo não. Isso veio na conversa. E eu entendi que foi um discernimento da parte do Senhor. Nós temos que quebrar. Eu não sei se você sabe, mas em alguns não, todos os casos que a pessoa abandona a idolatria, escuta isso que eu vou dizer para você. Ensine essa pessoa que você precisa quebrar as imagens e ela precisa fazer parte disso. Ensina para essa pessoa que ela precisa pegar e quebrar essa imagem, para quebrar essa maldição terrível que ela colocou dentro da casa dela. Isso é algo terrível. Não tenha imagens na sua casa, porque senão, se você cultuar, se você idolatrar ela, você vai se transformar nela. Você está me entendendo? Você entendeu isso aqui, pastor Jamir e pastora Glaucia? Olha o verso 8. Tornem-se semelhantes a eles. Você vai falar com um católico ou qualquer outro idólatra, ele não quer te ouvir. E se ele ouviu, ele se faz de surdo. Ele se faz de surdo. Sabe por quê? Porque a imagem é surda. Se o católico, o idólatra, estou falando do idólatra, se ele vê uma coisa acontecendo, uma coisa que está estabelecendo para ele que a fé é verdadeira, ele se faz de cego, porque a imagem é cega. E na hora de professar a fé, sabe por que que ele não professa? Porque a estátua é muda. Eles não professam a fé, porque a estátua é muda. Eles não se movem para a fé em Cristo Jesus, porque a estátua é imóvel. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso aqui é um entendimento, irmão. Isso aqui é um entendimento. É simples. É muito simples. Não é uma grande revelação, mas é uma revelação que eu estou precisando para hoje. Para o meio onde eu estou. E você que está aí também, todo lugar no Brasil tem idolatria. Sabe por que que hoje o gospel cresceu? Porque a igreja evangélica está idolatrando ele. Ela está se tornando gospel. Porque nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Eu não sei se você está entendendo. Mas se você adora Deus, você se torna como Deus. Agora, se você idolatra imagens, você se torna aquilo que aquelas imagens são. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, irmãos. Você quer se tornar na semelhança de Deus? Adore a Deus. Você quer se tornar na semelhança de ídolos? Adore os ídolos. Meu Deus do céu. Eu quero encerrar essa aula hoje com essa palavra. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu quero abrir o microfone para que vocês possam falar. Um de cada vez, por favor. Abra o microfone, faça o seu comentário. Ou, se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Eu estou esperando você. Alguém? Calma, não se atropelem, né? Vamos devagar. Alguém, irmãos? Ninguém, né? Todo mundo sabe tudo, todo mundo entendeu tudo. Fala aí. Muito interessante. Pode falar? Deixa o Wagner falar primeiro, depois a Aline, viu, Aline? Depois é você, Wagner. Ainda ontem eu comentei sobre isso. Certas pessoas, a gente vai falar do evangelho de forma bem direta, assim, natural. E parece que é uma imagem mesmo, que não manifesta nem nada, não fala nada, nem contra, nem a favor. Parece que nem ouve. É a mesma coisa que falar com a parede, um gesso. Isso aí acontece na realidade mesmo, do jeito que você falou. E ontem mesmo eu comentei sobre isso com o Guilherme, não sei se você pegou aí esse comentário, foi bem casado mesmo, como você falou. É algo sobrenatural, né? É algo sobrenatural, é um feitiço. É um feitiço. Eles se tornam aquilo que eles adoram.
Meu Deus, que terrível. É preciso ser quebrada essa imagem na mente deles. Tem que ser quebrada essa imagem. Aline, por favor. Obrigado, Wagner. Sim. Entra naquele princípio que o senhor tinha dito em uma das aulas, né? Que nós nos tornamos, somos aquilo que nós nos alimentamos, né? E eles acabam se alimentando da idolatria, acabam trazendo isso tanto para si que acabam se tornando como, né? Exatamente, Aline, exatamente. Aqui o texto, ele é muito claro dizendo que eles vão se tornar aquilo que eles estão adorando. Então, se a imagem é muda, eles vão ser mudos. Se a imagem é surda, eles vão ser surdos. Para quê? Eles vão se tornar aquilo. Como nós também nos tornamos aquele a quem adoramos, né? Então, isso é muito real, é uma realidade. É uma realidade, não tem como fugir dela. Mas nos ensina, me ensina a como agir também. Isso também me dá armas. Entender essas coisas me dá armas para que eu possa combater isso. Amém, irmãos? Alguém mais? Alguém mais, irmãos? Uma teofania. Diga. Lá na 10ª praga, né? Eu vou dizer aquilo, vamos dizer, a imagem que vem à cabeça, cara, a novela da Record, do Êxodo, né? Sim. Ele mostra que ele fosse um ser de luz andando pelo meio da casa dos egípcios e os filhos iam sendo mortos daí, né? E lá na parte de Israel daí não, né? Só que até pedi para Isaías pesquisar ali, lendo, né? Diz que no versículo, né, 12:29, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que sentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava em Chovia, e todos os primogênitos dos animais. Ali, então, sempre mostra aquela imagem de uma ideia de que era algum anjo do Senhor. Mas ali, pelo que está na palavra, foi o próprio Senhor, que no caso, então veio para uma teofone que matou. Ô, Diego, nesse texto, o Senhor leva o nome por ter sido ele a ter ordenado. Entendeu? Então não é uma teofania, mas um anjo mesmo que foi lá e cumpriu a ordem do Senhor. Então as teofanias acontecem quando o próprio Deus, ou o próprio Jesus, ou o Espírito Santo aparece em algum lugar em forma de igual de uma pomba, né, de uma pedra ou de uma coluna. Nesse texto, foi o Senhor que mandou. Então, quem constrói a casa é o pedreiro, mas quem leva o nome que construiu é o arquiteto, é o engenheiro. Conseguiu entender essa tipologia meio maluca? Mas é isso. Vamos lá. Alguém mais? Com alguma questão? Pode falar, irmão. Pastor, Sim. no Salmo 91, do verso 10 ao 13, Sim. fala sobre os anjos que o Senhor dá ordem ao nosso respeito. Quais são esses anjos? Qual que é o texto, irmão? 91? Né? Fala assim, olha, Salmo 91, vou ler a partir do 10, que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspe, te calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. É o que eu acho da... Irmãos, irmã, esses anjos são os anjos de guarda, os anjos que guardam, os anjos protetores enviados da parte de Deus para nos guardar. Então, essa classe de anjo, nós vamos ainda falar dos trabalhos, né? Nós vamos falar muito dos trabalhos dos anjos ainda nas outras aulas. Então, esses anjos tomam conta, como também tem anjos que guardam as crianças, né? Os bebês, as crianças mais novas. Como tem anjo que vem de forma assim particular por conta de uma obra específica da parte do Senhor, também Deus envia anjos.
Amém? No verso 12, aqui, inicia, eles te sustentarão com um E maiúsculo. Eles te sustentarão. Não, não. Não, Nada a ver, né? não tem nada a ver, não. Ok? Tudo bem. Mas, mais alguém, irmãos? Pra gente encerrar? Não? Então eu vou encerrar. Antes de encerrar, eu quero pedir para você estar em oração. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos fazer um ato profético. Eu não vou revelar qual, por conta, né, do peso espiritual, mas nós vamos, ainda não temos certeza, é por isso que eu estou pedindo para você orar, para que o Senhor confirme esse ato. Se não for da vontade de Deus, nós não vamos fazer, mas se for, nós vamos fazer. Então eu peço que você interceda para que o Senhor dê clareza, para que Ele confirme, amém? Se é para a gente fazer esse ato ou não. Tudo isso é em prol de salvar almas, né, de ganhar almas para Jesus aqui nessa região, tá bom? Peço que você ore. Queria pedir para alguém que está aqui, o Alex levantou a mão. Pode falar rapidamente, Alex. Ou a Thaís. Eu quero estar pedindo orações para minha tia. Ela chama Roseni, ela está com câncer. Ela aceitou Jesus há uns 2 meses atrás na nossa igreja. E ontem nós começamos o discipulado com ela. Uhum. E na casa dela ela tem várias imagens. Tem muita coisa de idolatria. Inclusive, na próxima lição do discipulado, eu vou estar lendo esse Salmo 115 com ela e falando para ela da importância dela desfazer dessas imagens. Mas eu estou pedindo oração porque, além desse processo todo que ela está passando do câncer e da conversão, eu chamei ela hoje para nós irmos para a igreja. Ela realmente está ficando como as imagens, assim, que Jesus tenha misericórdia, porque ela falou para mim que não tem vontade de. Estava desanimada, não tem vontade de ir para a igreja. Então, assim, ela está muito passiva. E eu peço oração pela saúde dela e também para Deus ir trabalhando. A gente já falou um pouco para ela ontem a respeito de idolatria nas lições do discipulado, para Deus ir trabalhando no caráter dela, porque eu sei que tem ontem, na hora do almoço, eu esbarrei meu carro no carro de uma moça. Então, assim, eu sei que tem muita luta, fúria no né? mundo espiritual. Muita luta. Ok. Eu queria pedir para a irmã Gláucia fazer essa oração pela irmã. Abre o seu microfone aí, irmã Gláucia. E faz essa oração para a irmã. E depois... Qual que é o nome? Roseni. Roseni? Isso. Ok. Então a irmã Gláucia ora pela Roseni e a Thaís, né? A Thaís ora finalizando a oração, nos abençoando. Tá bom, Thaís? Assim que a irmã Gláucia terminar, você inicia a oração, tá bom? Obrigado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida da Roseni na tua presença. Eu peço, Senhor, que o Senhor envie anjos do Senhor para estar acampado ao redor dela. Amém, Jesus. E em nome de Jesus, não prosperará nenhum projeto do inimigo sobre a vida. Amém. E que todos os planos do Senhor venham se cumprir, que seja agora, pelo poder que há no nome de Jesus, anulado todos os projetos do inimigo naquela vida. Sim, meu Pai, Jesus. alcance com o teu amor e a tua misericórdia. Meu Deus, em nome de Jesus, Sim, Pai, Jesus. direcione o Pai, alinha, Deus, a tua vontade sobre aquela vida. Amém. E que seja, Senhor amado, derrubado pelo poder que há no nome de Jesus, todo impedimento Amém. que tem trabalhado ali naquela mente, impedindo ela, Senhor amado, Pai, de ter o desejo de te buscar. A mente da Roseni é de Cristo, ela é de Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a partir desse momento, Senhor amado, Pai, vai fluir, ela vai em direção ao Senhor, que seja com entendimento ou não, mas que ela venha ouvir a tua palavra, para que ela venha ser liberta, Pai. Em que a nome de mente Jesus. dela seja transformada, que a história dela, Pai, venha ser mudada.
Assim Em nome de seja. Jesus, que ela seja livre, Senhor, da idolatria, de tudo que tem impedido ela, Pai amado, de entender, Pai amado, a verdade sobre ela, sobre a identidade, sobre quem é o Senhor, que venha a revelação do Teu Espírito Santo sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim seja, Senhor. Amém. Obrigada. Posso orar? Pode orar, Thaís, por favor. Eu vou orar a palavra aqui no Salmo 91. Amém. Nós habitamos no abrigo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansamos. E dizemos do Senhor Jeová: Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e nele confiaremos. Amém. Porque ele nos livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas encontramos refúgio. Assim A seja. sua verdade é escudo e broquel. Eu recebo, Não Senhor. temeremos o terror noturno, nem a seta que voe de dia, ou a pestilência que se propague na escuridão, ou a mortandade que assole ao meio-dia. Assim seja, Senhor. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Em nome de Jesus. Somente veremos com os olhos a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor Jeová, é o nosso refúgio. O Altíssimo é o lugar da tua habitação. Ali nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará às nossas casas, Amém, porque Senhor. o Senhor ordenará aos seus anjos que se ocupem de nós para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos conduzirão em suas mãos para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Pisaremos o leão e a áspide, e sobre os nossos pés calcaremos o filho do leão e a serpente. Porque sobre mim empenhou o seu amor, também eu o livrarei e o colocarei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Serei com ele no tempo da angústia, resgatá-lo-ei e o glorificarei. Com longos dias Deus nos saciará e nos mostrará a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. 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 Queridos, meus irmãos, muito obrigado por você ter participado junto comigo. Como eu disse, não é apenas uma aula. Agradeço aqui aos discípulos. Deus abençoe você, Gabriel, na sua chegada, que seja muito próspero a sua estadia aí, né, na Amazônia, aí na cidade de Apolinário. Deus abençoe todos vocês, todos os discípulos, todos os irmãos. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Vamos continuar perseverando. Vamos perseverar em tudo, meus irmãos. E contudo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, mamãe, de ter participado. A todos os irmãos, em nome de Jesus. Está encerrada a nossa live. Até a próxima. Qualquer coisa, eu estou online no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe vocês.